Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos para mais essa aula de introdução à sociologia. E como combinado, nós vamos tratar dos dois últimos capítulos que a gente utilizou aqui do nosso livro base, Sociologia Geral, da professora Eva Maria Lacatos, né? Ao qual nós vamos estar falando então de comunidade e sociedade e depois dos movimentos sociais. São os dois últimos capítulos, a gente vai abordar cada um, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos falar de comunidade e sociedade. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma conceituação dos elementos, né? Apresentar as características e depois cabe uma reflexão sobre a relação de campo e cidade, ok? Então vamos lá. Deixa eu pegar meu controle aqui. Aí. Ah, Bom, em primeiro lugar, qual que é a diferença de sociedade e de comunidade? A gente ficou esse tempo todo falando de sociedade, sociologia, do social, sociedade, o homem vive em sociedade, a sociedade e tal. E agora aparece comunidade. Então, qual que seria basicamente essa diferença aí? Bom, existem várias definições, tá, para comunidade. Em sociologia a gente já viu que tudo tem muita definição, né? Nada com definições clássicas aí, igual a escolástica. Você tem várias e várias definições. Mas elas se parecem, né? A autora elenca algumas aí, e mais uma vez, em vez de trazer todas, né, eu preferi sintetizá-las. Né? Eu fiz isso lá no começo com a sociologia, para trazer as várias definições para mostrar que é comum isso em sociologia, mas na medida que a gente foi progredindo nos estudos, é melhor a gente ter uma síntese. Né? Então vamos ver aqui. A comunidade ela é o menor grupo social capaz de abranger todos os aspectos da vida social, onde indivíduos se unem por simpatia e afinidade rumo a um objetivo comum. O que a gente consegue ver? A comunidade ela é a menor esfera da sociedade. Só que ela tem todos os elementos da sociedade. Ela vai ter as instituições, ela vai ter a distribuição, ela vai ter a própria estratificação, ela vai ter toda uma organização, né? E os indivíduos estão reunidos por laços de afinidade, de afeição, né? E visando um objetivo. Afinal, a sociedade também é visando um objetivo. A gente está junto para sobreviver, né? Ah, então, quando a gente pensa em comunidade nesse sentido, a gente consegue estabelecer aí algumas noções. Então, pense comigo, por exemplo, numa comunidade punk. Né? Uau, pá, a comunidade punk aí na rua, pá, pisse, cabelo roxo, moicano e tal. Essa comunidade punk, eles estão reunidos ali com um grupo, né? Há ali uma estrutura que você consegue ver quem é o líder, quem não é e tal. Eles têm valores ali próprios, então eles têm todos os elementos típicos de uma sociedade. Mas, como a gente pode dizer, estão unidos ali também. É numa esfera muito reduzida, né? Não são nem uma cidade, podemos assim dizer, e eles estão unidos por um lado afetivo, eles são pessoas que se amam, né? Que são amigos, que se estimam e por isso se imitam, né? Então, coisas desse tipo, ok? E aí, com isso, a gente consegue também fazer uma reflexão sobre agregado social, vizinhança e área natural. Tá? O agregado residencial é um agregado social, a gente já viu, que eu falava daquelas casas, eu falei do agregado residencial e do agregado comercial, a gente já falou isso em outras aulas, né, em que eu falava daquele complexo de pessoas ali morando juntas, mas ninguém se conhece, não constitui uma vizinhança, a vizinhança já configura ali já um grau de pessoas conhecidas, ainda que se conheçam só de rosto, sabe quem mora onde, quem é quem, né? A vizinhança ela pode ser organizada com uma espécie de comitê, né? E aí se desenvolve e tal. Já a área natural, ela é um conjunto ali onde o indivíduo vive, né? Ela é um tanto mais abrangente que a vizinhança, mas um tanto menos organizada que a vizinhança, né? Então a área natural ela seria um grande setor ali, né? Onde já as pessoas já passam a não se conhecer, né? Então já não tem esse comitê e tal da vizinhança, né? Mas são pessoas ali reunidas. É um termo que vale ser colocado aqui. A autora achou importante citá-lo nessa relação de comunidade para poder estabelecer, então a gente pontua aqui também. Mas vamos voltar agora. Aí, na medida que ela vai falando da comunidade, ela vai falar: olha, agora eu vou dar os traços da sociedade.
E aí fica muito fácil descobrir o que é comunidade e o que é sociedade. A comunidade vai ser numa esfera reduzida aquilo da sociedade, né? E ela vai conceituando a sociedade. Então, o primeiro ponto que ela vai fazer é dar as características da sociedade. Então, a sociedade, os indivíduos constituem uma unidade demográfica, tá? Então, você consegue resumir os indivíduos ali numa unidade. Os brasileiros, o povo judeu, os imigrantes, sei lá, os favelados, né? Todos esses termos aqui sem preconceito, tá? Na verdade, eu pensei naquela música, né? É som de negro favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Ó, na minha cabeça. É, existe dentro de uma área geográfica comum, então a sociedade ela precisa se dar dentro de um espaço geográfico comum. Então tá todo mundo na favela, todo mundo em Anápolis, todo mundo no Brasil, né? É constituída por grandes grupos que se diferenciam entre si por sua função social. Então você tem um grande grupo ali, mas você diferencia um do outro pela função social. Compõe-se de indivíduos que possuem uma cultura semelhante, tá? Então os indivíduos eles vão estar unidos ali, mas eles têm todo aquele arcabouço da cultura que a gente já mostrou, que era vestimenta, gestos, moral, religião. Eles têm isso em comum, não choca muito ali, eles estão ali reunidos e eles pensam de forma parecida. E deve ser reconhecida como uma unidade de funcionamento global e como uma unidade social separada. Você consegue o reconhecimento deles também, né? Não adianta nada a comunidade, a sociedade. Acho que essa seria a grande diferença que a gente poderia estabelecer também, né? A comunidade ela não precisa do reconhecimento, né? Só da afeição dos membros. Agora a sociedade ela precisa de um reconhecimento, né? Eu não posso fundar aqui a sociedade dos habitantes de Tangamandápio e ninguém, a sociedade global não se reconhecer as pessoas que querem evitar a fadiga. Isso é um problema, né? Fica essa referência ao Jaiminho aí para quem consegue pegar. Então vamos lá. Ainda passando aí pela sociedade, explicando a sociedade, trazendo elucidações, agora já que todos os termos foram postos nos capítulos anteriores, ela vai falar das funções da sociedade, né? Para que existe uma sociedade? Por que a gente fica inventando esse negócio de sociedade? Vamos cada um ficar na sua casa, na sua Netflix, para que interagir, né? Bom, é porque sem a sociedade não há tudo isso. As funções da sociedade são tornar possíveis as interações. A função da sociedade é proporcionar meios de comunicação. Aí a Netflix já apareceu aí. Desenvolver padrões comuns de comportamento. Daí que todo mundo ia ficar igual assistindo Netflix. E proporcionar um sistema de estratificação. Lembra quando eu mostrei a questão da estratificação social e eu falei que não tem como fugir da pirâmide? É uma das funções da sociedade. A sociedade se cria para criar uma estratificação. Agora, dizer que a estratificação social é desigual e ela deve ser acabada é uma tolice. Né? A renovação dos... tá. Isso aqui são... Interessante aqui. Eu deixei um espaço aqui no meio para mostrar as funções nos seus dois chips. Aqui são funções mais gerais, que tratam mais do todo. E aqui são funções mais específicas que vão tratar de assuntos específicos que a sociedade resolve. Então vamos lá. A renovação dos membros. A ideia da sociedade é estar ali renovando os membros, né? Mantendo-se sempre com membros. A socialização, garante então essa necessidade tão grande para o zoon politikon, né, o animal político que é o homem. Tem uma função econômica, estabelecer ali os recursos. Tem uma administração política, né, uma das funções dela, né, ter uma organização ali do poder, do comando. Né. Há uma função religiosa, né, para poder se estabelecer para tratar com o divino. E uma função de recreação, afinal, tem até um livro que chama Homo Ludens, né, que fala disso. O homem é necessariamente um ser que brinca, né, então ele precisa também estruturar meios ali de estar brincando. Né, ele tem essa preocupação. Então vamos lá. Seguindo o bonde, ela vai ainda falar de alguns elementos interessantes que ela vai separar a sociedade em dois tipos. O simples comunitário e o complexo societário. Tá? Então, a sociedade, quando ela tende mais para a comunidade, quando ela tende mais para a comunidade, para a sociedade, ok? Então, ela vai falar, olha, basicamente você diferencia um do outro vendo o que não tiver num tem no outro, né? Nesse sentido. E ela vai listar algumas características, eu não quis ficar delongando no slide, né? Mas ela vai dizer o seguinte, olha,
Peraí que ela está no conceito de ecologia. Pequena especialização, limitada divisão do trabalho. Se ela tiver essa pequena especialização, por mais pequena que seja, divisão do trabalho, ela já está constituindo como eu posso dizer, uma espécie de sociedade complexa societária. Ao passo que se não tiver, ela já está indo mais para o lado simples comunitário. Outra coisa, a família é o centro de quase toda atividade social. Deixa eu ver se eu só estou falando certo. Não é o contrário. É o simples social. Se você tem uma pequena especialização, ao passo que você não tem uma grande especialização, sabia que esse trem estava estranho, você vai ter o simples e não o complexo. A família é o centro de quase toda atividade social. Então você vai estar numa sociedade simples comunitária. Ao passo que, se for o contrário, a família não tiver uma importância grande aí, mas sobretudo instituições e empresas, aí você já está numa sociedade mais complexa. Há relativamente pouca estratificação social. A pirâmide é mais achatadinha. Você está na sociedade simples. Eu falava isso quando a gente falava de estratificação social. As pirâmides mais achatadinhas são de sociedades mais primitivas, né? Ao passo que você tem uma pirâmide mais esticadinha aí, você já tem uma sociedade mais complexa. Um baixo grau de mobilidade social. Afinal, se a pirâmide está achatadinha, você não se locomove, seja horizontalmente ou verticalmente. Mas se é uma sociedade mais complexa, você tem um grau mais alto de locomoção, porque a pirâmide permite mais locomoção. Uma solidariedade social relativamente acentuada. Afinal, se todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda. Ao contrário da sociedade mais complexa, em que as pessoas não se ajudam e não se preocupam com as outras. Elas tendem a ficar mesquinhas. É mínima a mudança social. Os grandes renovações sociais aí, porque a sociedade é tradicional. Ao passo que na sociedade complexa isso não é verdade. Predominam os costumes não formais e as leis formais. Né? Não, predominam os costumes não formais sobre as leis formais, né? Então, é mais o costume do que a lei. Na sociedade mais complexa é o contrário, é mais a lei do que o costume. E há uma um número relativamente pequeno em contato com o mundo exterior, né? Gozando de grande liberdade. Ao passo que, no contrário, isso não se dá. Certo? Então é aí as pequenas diferenças para entender a diferença entre comunidade e sociedade. A comunidade sempre vai ser uma esfera muito reduzida do que a sociedade, tá? E quando ela fala disso, ela vai falar da comunidade rural e da vida urbana. E ela passa as páginas finais desse penúltimo capítulo falando da diferença de campo e cidade. E eu queria fazer uma reflexão aqui sobre isso com vocês, ok? Ela vai ilustrar coisas, algumas coisas estão desatualizadas, porque ela não levou em consideração a urbanização rural, né? Primeiro ponto, quando a gente vai falar de sociedade, a gente não pode falar do espaço rural e do espaço urbano. Porque no mundo globalizado, espaço urbano e rural se confundem. O urbano invade tudo. Tá? Então a gente só pode falar de espaço rural e espaço citadino. Ou espaço campesino e espaço citadino. Ou seja, o espaço do campo e o espaço da cidade. Mas o urbano já atravessou tudo. Prova disso. Com essa coisa da EAD que a gente está fazendo e tudo, né? Já virou piada pro brasileiro. E eu vi uma publicação de um print de uma professora, em que o aluno dizia: professora, tenho que me ausentar da aula porque o porco fugiu do chiqueiro. Eu achei sensacional essa postagem, porque ela mostra exatamente como o urbano invadiu o campo, né? Porque o sujeito literalmente ele mora na roça, né? A ponto de ele ter um chiqueiro em casa e de ter problemas típicos da vida campesina. O porco fugiu e nós precisamos pegá-lo. Isso é um problema que você nunca vai ver em cidade, né? Por mais que tenha uns aí gourmetizadinhos que criam um porquinho bonitinho, um leitãozinho bonitinho na coleira, ele não mora no chiqueiro, ele não foge do chiqueiro. E esse menino com esse problema, né, ele anuncia a professora de forma remota, através dos meios de comunicação, do WhatsApp, né, porque ele não vai poder assistir aquele momento da aula EAD, que pressupõe internet, energia, tecnologia.
que são valores próprios da cidade. Afinal, a gente pensa que o povo da roça não sabe de nada, né? Só que isso não é verdade. Com os meios de comunicação, a cidade se projetou para a roça e os valores da cidade foram para a roça. Visita essas cidades pequenas aí, você vai ver que as pessoas... É claro, os mais velhos que têm uma resistência à novidade vão estar se mantendo iguais. Mas os mais novos já não tem diferença. Qual a diferença de jovem de Ouro Verde para jovem de Anápolis para jovem de São Paulo? Nenhuma. Tá? Pode ter uma acentuação, mas a diferença é nenhuma. Eles vão falar a mesma linguagem, eles vão ter os mesmos gostos e por aí vai. Então, a gente pode ver isso até, por exemplo, os valores do campo sendo reformulados, né? Então você pode pensar também, por exemplo, a questão do sertanejo, o modão, né? Que veio para a cidade, se gourmetizou, se mesclou com o pop e virou essa coisa que nós chamamos de sertanejo universitário. Pessoalmente eu detesto, mas tudo bem. Que demonstra a forma como a cidade assimila os valores do campo e está estendendo as suas fronteiras sobre o campo, ok? Tem uma história muito boa que eu gosto, é um livro do Ítalo Calvino chamado Cidades Invisíveis, que é a história do Marco Polo, um grande viajante, né, sentando diante do imperador Coplau Khan, né, que tem vontade de visitar todo o seu império, mas não consegue, porque o seu império é muito grande e ele não pode sair da capital. E aí Marco Polo vai narrar para ele as cidades do império dele pelas quais ele já passou. E ele vai narrando. São narrativas fictícias por parte do Marco Polo, são cidades que não existem de verdade, tá? Só lá na ficção. Mas ele narra todas e no fim você percebe que todas são uma só. Veneza, a cidade de Marco Polo, da qual ele sente falta. É um livro fantástico, recomendo muito a leitura, eu gosto muito deste livro. E tem algumas reflexões bacanas sobre essa questão do campo da cidade, né? Tem uma cidade específica que se chama Cecília. A cidade de Cecília, o jovem foi até ela e quando ele estava indo na direção, ele encontrou o pastor, um pastor carregando ovelhas, né? E aí ele pergunta pro pastor, onde é Cecília? Ele, ali. E ele segue o caminho dele. Passam-se anos, ele volta a Cecília, ele está caminhando, já na cidade, já, e ele encontra o pastor no meio da rua. E aí ele conversa com o pastor e o pastor fala, tudo é Cecília. Cecília cresce, se expande. As minhas ovelhas pastavam aqui, né? Para mostrar exatamente essa realidade dessas cidades que se expandem, né? Olha a nossa Anápolis, né? Eu gosto muito de ficar olhando na minha janela, né? Vendo o horizonte ali, onde era tudo pasto, eu lembro. Tudo iluminadinho agora. Aqueles vários loteamentos ali. São Carlos de Etapa, as variações do Recanto Sol, que a gente, para mim, é tudo Recanto Sol, mas eles não gostam que fala que é tudo Recanto Sol. Aquelas variantes ali. Como a cidade cresce, como a cidade se expande, né? E às vezes ela toma conta do rural, tá? E no rural você tem o valor mais da tradição. E na sociedade, exatamente porque nas cidades em que ela se expande, ela tem o progresso. No rural, exatamente porque você está mais ligado a aspectos comunitários, você não tem a desconfiança. E a cidade, às vezes, habita a desconfiança e o medo. Que, inclusive, é um livro do Zygmunt Bauman, né? Insegurança e Medo na Cidade. E na literatura é possível você observar essas relações, né, do campo e da cidade. A cidade sempre vai ser um local de desconhecido, um local onde você se sente vigiado, um local onde você se sente inseguro, um local de violência, um local de estresse, né? Um local de muito trabalho. Afinal, a sociedade a sociedade citadina, ela exige que você tenha uma carga horária diária, né? Então você passa de segunda a sexta ou segunda a sábado trabalhando 8 horas por dia, né? Chega em casa cansado, só quer assistir um Netflix, né? No fim de semana que você tem um descanso, você dorme o dia todo. Aqueles que não são assim, né, que são tanto mais engajados, vão trabalhar na igreja o dia todo no encontro, porque todo fim de semana tem um encontro para fazer. Essa coisa de encontro também é uma leitura tipicamente do espaço rural, inventaram esse negócio, vão fazer um encontro para reduzir o povo numa espécie de pequeno retiro, né, que é o que dá para fazer ali no fim de semana. Aí o cara fica socado na igreja o fim de semana todo, segunda volta pro batente. Tudo que ele quer é a pequena happy hour dele da sexta-feira. Então ele vive essa vida desgraçada toda só para poder descansar um pouquinho na sexta, né? Então, esses valores, né, de ficar nesse ritmo de produtividade que o campo já não tem. Afinal, você trabalha muito no campo, mas você não tem essa pressa, essa urgência. Você planta e deixa crescer. Você cria e deixa engordar, né? Então, isso já dá
uma tranquilidade maior que a vida da cidade não tem. Então é interessante observar esses fatores, né? Na literatura isso é altamente representado. Nós temos esse livro aqui, Do Campo Abandonado para a Cidade Suportada, Campo e Cidade na Literatura Brasileira, do professor Everton de Freitas Ignacio, da UEG, em que ele pega obras da Clarice Lispector e analisa exatamente essa diferença. A gente sempre coloca o campo como um local, né? Olha aqui o que ele fala, né? Campo e Cidade em Angústia, a obra Angústia. Acho que essa não é nem da Clarice Lispector Angústia, né? A Cidade Sitiada, vamos ficar com a Cidade Sitiada aqui da Clarice Lispector. Aí ele fala, olha, o subúrbio tem ideia de progresso, de mudança. Aí ele vai pegar a Noite, do Érico Veríssimo, né? Aí ele fala de que a cidade ela é estranha, ela é assustadora, o parque, lá em Noite não é o campo, é o parque, né? É lugar de paz. E ele vai fazendo essa análise. E aí nesse estilo, eu realizei duas já. Uma foi publicada, a outra ainda vai ser, mas já está disponível no meu site, www.memoriapensamento.com, em que eu analisei essa obra aqui, do Ricardo Lises, O Céu dos Suicidas, que ele conta a história de um personagem chamado Ricardo, que está se sentindo mal pela morte do suicídio do seu amigo André, né? E ele vai caminhando por várias e várias cidades, e aí quando que ele vai caminhando por várias e várias cidades, ele sempre atormentado por essa angústia, se sentindo mal, se o amigo dele está no inferno, ou o que foi feito do amigo, por que o amigo dele se matou, né? E ele tem pequenos momentos de paz, quando ele abandona o espaço citadino e vai para o espaço campesino. E depois, posteriormente, eu fiz uma outra análise, essa ainda vai sair em artigo aí, né? Pão Cozido Debaixo da Brasa, do Miguel Jorge, literatura goiana, né? O Miguel Jorge é um autor goianiense, em que fala, ele romantiza, né, em cima da questão do acidente com o CS-137, né? Então aqui você tem os personagens que vivem numa cidade, uma cidade que parece que ter vida, estar observando eles o tempo todo, né? Na verdade, observando a vida de todo mundo o tempo todo, menos a deles, porque eles são pobres, a sociedade não se importa com eles. Então eles caminham quando a sociedade está desacordada, né? Ou seja, à noite. E aí no que eles caminham à noite, eles encontram o CS-37. Quando eles encontram, a cidade percebe a existência deles agora, né? E aí se tem toda a relação, estão sempre mostrando a cidade nesse sentido, e eles morrem, vítima da radiação. E quando eles morrem, o jeito que o autor romantiza, na verdade, não é que eles morreram, eles foram transportados para o mundo dos mutantes, né? E no mundo dos mutantes é um bosque muito bonito, é o céu, né? O céu é representado de forma campesina, não citadina, né? Então isso mostra alguns aspectos já internalizados aí no nosso inconsciente, relacionados com as diferenças gigantescas entre campo e cidade, né? Então fica aí uma vasta reflexão que pode ser feita sobre o assunto, ok? Vamos lá. Aí, seguindo a nossa reflexão, agora está na hora de falar dos movimentos sociais. Nós vamos falar a autora coloca a tipologia dos movimentos sociais e as fases para construir os movimentos, né? E também fala de algumas pré-condições. O que eu vou fazer? Eu vou passar o que a autora faz e também vou fazer uma reflexão em cima disso, porque a autora, por isso que eu gosto dela, ela é muito clássica, a Maria Callas. Então ela não se coloca sob viés ideológico nenhum e ela se preocupa em mostrar a ideia de todo mundo. Então ela vai trazer algumas concepções aqui e tal. Mas no contexto brasileiro odierno é preciso fazer uma reflexão e eu vou fazê-lo, ok? Então vamos lá. Primeiro, como classificar os movimentos sociais? Mais uma vez ela traz uma série de classificações. Eu gostei dessa do Curren, ela é completinha, então eu não precisei sintetizar todas igual eu estava fazendo. O movimento social é uma coletividade agindo com uma certa continuidade a fim de promover ou resistir à mudança na sociedade ou grupo que é parte. Então, é um grupinho organizado, né, constituindo ali uma comunidade já, em que eles têm uma ideia de promover, né, uma ideia a se promover, que é para resistir ou pedir a mudança da sociedade. Tá? Quais são os tipos de grupos sociais? A autora vai elencar vários aqui. Nós temos movimentos sociais migratórios. São pessoas que exigem mudanças e para fazer mudanças elas fazem uma mobilidade geográfica, né? Então pensem, por exemplo, nos retirantes,
né? Você, pense aí comigo nos imigrantes, né, pedindo por paz ali, aquele contexto todo da Síria, que agora estão refugiados na Itália, o Papa Francisco se manifesta, né? Onde eles estão é um local com problemas, então eles vão para uma nova localidade, né? Mas de uma forma organizada, pedindo uma mudança e tal. Nós temos os movimentos progressistas, que são aqueles que querem que a sociedade evolua de uma forma mais rápida. Nós temos os conservacionistas ou movimentos de resistência, que são aqueles que quer que a sociedade não se modifique. E olha a diferença. Nós temos os movimentos regressivos ou reacionários, que são aqueles que a sociedade volte para trás. Então há uma diferença grande aqui entre conservador, reacionário e progressista. O progressista quer que vá para frente, o conservador quer que fique onde está e o reacionário quer que volte para um tempo. Sobretudo um tempo em que ele não viveu, mas ele achava que era melhor. Né? E eu vejo um pouquinho desses movimentos reacionários, me incomodam um pouco dentro da igreja, esse movimento católico que decidiu que voltar para a Idade Média é muito bom. Né? E eles estão aficionados em tudo que é medieval. Eles têm o método da freira da Patagônia, que descobriu que combinar pedras e não sei o que, eles fazem. Assim, são totalmente tarados da Idade Média. Né? Gente, a Idade Média é um arcabouço fantástico de conhecimento. Eu já falei isso aqui várias vezes, eu já deixei clara a minha opinião sobre o pensamento medieval. Mas ficar cultuando e querendo que a gente volte para a Idade Média, é impossível voltarmos para a Idade Média. Para com isso, né? Mas vamos lá. Nós temos movimentos expressivos, cuja única ideia deles é mostrar o pensamento deles. Pensei no movimento hippie, por exemplo. Os movimentos, na verdade não, deixa o movimento expressivo para o movimento punk. E o próximo agora é o tópico. O tópico, ele é a pessoa que quer um mundo impossível. Aí sim, o movimento hippie. Né? Paz é amor, todo mundo se ama, ninguém é de ninguém, tudo é natural. É impossível. Tá? É impossível. Tem os movimentos reformistas que querem só uma reforma, não uma modificação. Né? Que eles se diferenciam dos progressistas por causa disso. E os movimentos revolucionários, que querem um progresso, mas um progresso fazendo um rebuliço, virando a coisa de cabeça para baixo. Né? Eles são mais agressivos que os progressistas. Né? Então esses são os tipos aí de movimentos sociais que nós podemos elencar, ok? Então vamos lá. Então, Marcos, fazendo paz amor para vocês. Quais são as fases dos movimentos sociais? Né? A autora vai colocar, olha, eles têm fases, né? O que vai fazer com que você sinta ali um movimento, né? Em primeiro lugar, eles vão ter uma agitação, uma inquietação, uma intranquilidade, seja por algo que eles não consideram certo, que é injusto, e aí vai ficar um rebuliço, e no que fica o rebuliço eles passam para excitação, eles vão ficando excitados com aquilo, começam a se excitar uns aos outros, a coisa vai virando uma roda de emoções, né? E um vai aumentando a emoção do outro, na medida que eles aumentam a emoção do outro, eles vão formalizar, eles vão fazer um desenvolvimento ideológico em cima daquilo, né? Geralmente vai surgir um chavão, e na medida que bater o movimento ideológico, eles vão institucionalizar e vão criar um movimento propriamente dito. Né? Então, se você pensar, por exemplo, nesse movimento que a gente teve do Black Lives Matter, né? Vidas Negras Importam, não partiu para a institucionalização porque o movimento negro ele meio que já existia, né? Mas você teve todo esse aspecto. Surgiu uma situação que incomodou, agitou, seja a morte por asfixia daquele negro lá pela polícia nos Estados Unidos, seja o fato tardio, meio que uma tentativa tupiniquim de aumentar o valor com o símbolo nacional, uma antropofagia do Black Lives Matter aqui no Brasil, com o menino da empregada que morreu no elevador, né? E aí você tem essa fase de agitação, essa coisa vai se excitando nas redes sociais, eles iam fazendo postagens, charges e mais não sei o que, e iam passando e iam excitando, e daí se você ficar no meio da coisa, você fica excitado com essa ideia, viu? Na medida que você vai ficando excitado com a ideia, né? Ela vai se formalizar por meio de uma ideologia. Por exemplo, Black Lives Matter. Virou até um termo, né? E aí no que cria o termo parte para a institucionalização. Então vamos supor que nós vamos criar aqui o nosso próprio movimento social, né? Como criar o nosso próprio movimento social? Vamos criar um movimento social das pessoas que usam óculos e querem que os cinemas 3D, né, não obriguem a usar um óculos por cima do outro. Então, o primeiro que nós vamos fazer é achar um problema. Nós vamos ficar agitados com esse problema, incomodado. Eu fico incomodado
demasiado ter que colocar um óculos em cima do outro. E aí, na medida que eu vou ficando agitado, vai rolar excitação agora. Eu vou começar, vai fazer as outras pessoas a ficarem, que usam óculos, tomarem consciência comigo. Eles vão fazendo postagens, a galera vai xingar no Twitter, vai fazer vlogzinho no Instagram, live pra comentar o que acha, pá. A coisa vai ficando, todo mundo vai ficando com muita raiva dos dois óculos no cinema 3D e na que tiver nós vamos institucionalizar por meio de uma ideologia, né? Sei lá, dois óculos não. É um movimento que pede com que os cinemas tenham aquele clipezinho que tem aqui, que eu acho maravilhoso, que você pendura aqui na haste do óculos e fica 3D o seu próprio óculos, né? Nós vamos exigir isso, e aí dois óculos não, vai ser o grito de guerra, dois óculos não, dois óculos não, dois óculos não, né? Porque o óculos já é plural, né? Se você for falar dois óculos, aí vai ser o plural do plural, e aí nós vamos começar a discutir, tá? Porque são óculos. Óculo é olho em latim. Óculo, óculo, óculos. Dois óculos, dois olhos. Aí vai ser quatro olhos. E eu já tenho dois, seis olhos. Não, são olhos demais. A gente começa a movimentar. E aí nós institucionalizamos. Criamos uma frente, uma bandeira, uma resistência, um líder. Né? E aí a coisa vira o movimento dos óculos. Olha que beleza, dos óculos 3D. Fundamos aí o nosso movimento. Entendeu? É assim que funciona. E aí, guarda isso que nós vamos voltar na próxima página quando eu for fazer meu comentário. E por fim nós temos as características do apoio, né? Por que, que as pessoas, como eu posso dizer, vão apoiar um movimento? Né? Por que, que as pessoas vão aderir a um movimento? Né? Ao contrário do que canta a música, não é porque o movimento é sexy e uma mão vai na cabeça e outra mão vai na cintura. É porque existem características específicas. E essas são a dedicação e o apoio dos membros. O fato de os membros se apoiarem e se dedicarem faz com que você queira pertencer àquele movimento. Uma liderança carismática, uma liderança administrativa, o fato da coisa estar organizada e ter, sobretudo, um líder muito carismático ali conduzindo, vai fazer você arrastar para ir para o movimento. E, por fim, uma liderança efetiva, porque há um líder de fato que organiza aquilo, senão é uma grande baderna, né? Pensa aí, por exemplo, naquelas manifestações que tiveram lá no governo Dilma, antes do impeachment dela, em que o pessoal só protestava por protestar. Tentaram até sintetizar numa frase, o gigante acordou, mas era um protesto por protesto, porque faltava isso aqui e a coisa logo se dispersou, não durou muito. Né? Foi só uma grande indignação global e passou. Então essas são as características que fazem a pessoa adentrar. Então você pensa aí, por exemplo, com o movimento operário no Brasil, foi forte porque o Lula foi uma presença carismática muito forte. Né? Então não podemos negar isso dele, ele é uma presença forte. Né? Bom, a questão é, os movimentos sociais, eles vêm com essa indignação e eles pedem uma mudança. Então, desde que Karl Marx concebeu a sua teoria da luta de classes, os movimentos sociais passaram a ser também um aspecto da esquerda, e são propriamente ditos de movimentos sociais de esquerda. Então eu sei que você torceu o nariz na hora que eu fui falar de movimentos sociais e citei conservadores e reacionários. É porque nem sempre foi assim, né? Mas passou a ser, né, exatamente por causa da ideia da esquerda que foi tomando isso, porque o pensamento da esquerda era o seguinte: Karl Marx entendeu que toda a sociedade ela era lida a partir de uma luta de classes, né? Ou seja, toda a sociedade ela era dividida em opressor e oprimido. E o Marx ele criou um leque com isso. Né? Ele falava, ó, a atual situação é burguesa e proletária, mas sempre foi assim, você tem senhores feudais e servos, você tem patrícios e plebeus. O Marx ele criou uma regra para se ler a sociedade. Você precisa ler a sociedade de forma bipartida numa relação de opressor e oprimido. Quando esse pensamento ele é sintetizado pelos marxistas, né, os pessoas que vão fazer a leitura pós-Marx aí, sobretudo os russos, né, que são que eles vão desenvolver mais, eles se pedem que você explore o máximo possível das lutas de classe. Então o que vai acontecer? Os movimentos sociais eles vão virar a principal ferramenta da esquerda a partir do momento em que você vai jogar essa relação dual. Então é como se a gente pegasse as características anteriores que a gente escreveu e acrescentasse uma luta de classe. A gente dividisse como vou dizer, a realidade em dois aspectos, um de opressor e de um oprimido. Então vamos pensar que o nosso movimento os óculos é como se eu estivesse gritando lá na fase da excitação, dizendo para o povo que não, é óculos demais e tal, porque a sociedade oprime. Esses cinemas são pensados por pessoas que não usam óculos. Né? É tudo pensado no privilégio dos que não usam óculos, mas nós que usamos óculos somos oprimidos. Quando se joga este valor e divide a sociedade em os que usam óculos e os que não se usam óculos,
Ah, aqui está fundada o movimento social de esquerda, né? E a gente pode ver alguns movimentos sociais aos quais eu vou citar. Mas, para quem quiser fazer uma reflexão mais profunda sobre esse assunto e entender essa coisa, basta você ler o livro A Invasão Vertical dos Bárbaros, do Mário Ferreira dos Santos, que mostra como a nossa cultura está sendo desconstruída. Tá? É um livro fantástico, um tanto difícil de ler, mas muito bom. E este livrozinho aqui do professor Olavo de Carvalho, que eu gosto muito, que é A Nova Era e a Revolução Cultural, em que ele faz uma análise do gramscismo, né, da Revolução Cultural, que é esse desenvolvimento aí do marxismo. Então a galera vai falar, não, vamos procurar novas lutas de classe. E aí eu digo para você, se você quer ser um grande teórico da esquerda, um grande marxista de sucesso, eu vou te passar o segredo. Crie uma luta de classe. Do it yourself, seu próprio movimento. Observe algum valor que tem um incômodo, coloque uma lente de aumento imensa em cima deste incômodo, dê uma carga emocional muito forte para isso e divida a sociedade em dois, uma relação de opressor e oprimido. Parabéns, você vai ter criado seu movimento. Vamos ver alguns movimentos aqui, vamos ver como o estudo se dá. Tá? O primeiro movimento, a gente já tem a ilustração aqui, né? We can do it! Nós conseguimos fazer isso, o movimento feminista. O movimento feminista ele começa ali com as sufragistas, que são mulheres que querem o direito de voto. Ele vai se desenvolver ainda ali na linhagem das sufragistas durante a guerra com as mulheres que têm que trabalhar porque os homens estão na guerra, né? Mas a coisa vai tomar uma tunada marxista quando, então por enquanto é só uma exigência. Ela é só um movimento progressista, podemos assim dizer, porque exige um progresso, né? Ele vai tomar uma tunada de esquerda quando isso cai na mão em pensadoras feministas como Simone de Beauvoir, que são de esquerda, e vão jogar uma relação de luta de classe. Vão falar, por exemplo, que mulher se faz, que a mulher é vítima, a mulher é oprimida, existe um patriarcado, e aí entram-se o vocabulário marxista e a coisa vira o que vira hoje, tá? Então vamos pensar os tipos de feminismo. Nós temos, na verdade, vários tipos de feminismo, tá? As feministas brigam entre si. O primeiro feminismo é o feminismo negro, que mostra que a mulher negra é muito oprimida. Então a mulher branca, ela é a mais, como eu posso dizer, privilegiada do que a mulher negra. A mulher negra sofre mais ainda. Então há um feminismo negro que é só para mulheres negras, né? Inclusive o feminismo negro foi um dos que levantaram a bandeira forte para a Thelma ganhar o Big Brother. Achei até engraçado. Eu gostei da vitória dela, mas foi engraçado. Temos ainda o feminismo interseccional. O feminismo interseccional ele acredita que não só a mulher deve conquistar os seus direitos, mas aqueles que se acham mulher, porque mulher se faz. Então o feminismo interseccional ele está do lado da ideologia de gênero, dos transexuais e dos transgêneros, né? Então ele está preocupado com aqueles que se consideram mulheres e também merecem seus direitos por se considerarem mulheres, ok? Ainda temos o feminismo radical. O feminismo radical é aquele que quer a morte ao pênis, né? Ele acredita que para funcionar o homem deve ser destruído porque todo homem é um estuprador em potencial. Então basta você jogar as últimas marchinhas que tiveram aí, eles apontam isso, né? Eles querem a total revolução da sociedade patriarcal e aquele monte feminista gritando, né? O estuprador és tu! O estuprador és tu! E é o Estado, o presidente, a igreja, a sociedade, né? Esse é o feminismo radical, né? Ele tem esses ideais aí. E por fim, o feminismo liberal. O feminismo liberal ele quer ele é interessante porque ele tem toda a ideia de esquerda, mas ele está disfarçado de uma pegada liberal, de uma pegada capitalista, né? Ele quer que a mulher tenha salários, que a mulher possa fazer o que ela quiser, que a mulher pode fazer o que ela quiser, então se ela quiser ficar em casa, ela fica, se ela quer ir para o trabalhar, ela trabalha, a mulher pode tudo, né? Então, é um outro tipo de feminismo, né? Que o feminismo radical ele considera, por exemplo, uma ofensa a mulher querer ficar em casa, né? Então tem essas aqui, eles brigam entre si, tá? Brigam bastante. E se você quiser ver como a esquerda, esses movimentos todos que eu vou falar que eles são uma maluquice, né? Existe uma crônica no meu site, deixa eu lembrar o nome da crônica. É que eu ia falando, me lembrou aqui, porque eu registro isso, um cara falando da questão do movimento negro. Eu não vou lembrar o nome da crônica, daqui até o fim Alguém me pergunta depois no grupo lá qual é o nome da crônica, é bom até que eu vejo que vocês assistiram a aula. E aí eu falo o nome da crônica e mando o link. Cacete, que nome que eu botei na crônica? Não vou lembrar não. E aí nós temos. Acho que é Entre a Foice e o Martelo. É o nome da crônica, se eu não me engano. Entre a Foice e o Martelo. E aí nós temos o movimento negro,
né, que acredita que o negro é um oprimido pelo branco e que deve ser, aí ele pede, faz todas as exigências de cota, de representatividade e tal, né? Nós temos ainda o movimento ecológico, que acredita que a natureza é oprimida pelo homem. Então, é a galera que vai se manifestar de forma veganista, que briga com os vegetarianos, que os vegetarianos não comem carne, mas comem as outras coisas que vêm de produto animal. Os veganistas não comem nada que venha do mundo animal, de exploração animal. E existem os veganistas mais hardcore ainda, que acrescentam coisas que não tem nada a ver com alimentação, né? Então, por exemplo, não vão se vestir com couro e não vão comprar um iPhone, porque o iPhone é exploração humana, e o humano é um animal, então também não pode, né? Então tem as variantes aí, representadas aí pela Greta Thunberg, né? Que estão pedindo para parar de pôr fogo na Amazônia e a natureza e tal, porque a raça humana é a desgraça na Terra que tem oprimido o meio ambiente, né? Nós temos o movimento do sem terra, também tem o movimento do sem teto, né? Então, eles aqui no Brasil eles são muito fortes por causa dessa questão do pedido da reforma agrária, o pedido de moradia, né? E eles se configuram dessa forma, militando e tal. Temos ainda a teologia da libertação. Eu sempre coloco ela aqui, e eu esqueci de botar o Paulo Freire aqui também. Mas eu sempre coloco aqui porque é o que eu falei pra vocês. Do it yourself, né? É muito interessante isso. Vou dar um macete aqui pra vocês. Sempre que vocês tiverem dúvida se algo é marxista ou não, observa duas coisas. Se é materialista e se é dialético. Que esse é Karl Marx. Em primeiro lugar, observa se eles são materiais. Tudo que eles querem é uma resposta material. Eles não conseguem pensar em nada espiritual, transcendente, né, não, eles só querem resultados materiais. Segundo ponto, observa se eles vão dividir numa luta de classe, uma relação de opressor e oprimido. Tá? Então, por exemplo, a teologia da libertação, qual que é o problema dela? O pessoal acha que o problema da teologia da libertação é celebrar a missa sem casula. Né? Gente, isso é de uma burrice, de uma levianidade que é desgraçada. Né? O grande problema da teologia da libertação é que eles esvaziam o conteúdo da fé para um conteúdo material. Então se para de querer o céu e tenta se criar um céu aqui, né? Um reino de justiça, uma sociedade justa e fraterna. Se esvazia o conteúdo da fé, o significado, o sentido cristão, aquela coisa toda, para uma busca por igualdade. E se cria uma relação de luta de classe dentro da própria igreja, onde os leigos vão ter que ter um papel para não serem oprimidos pelos clérigos. E aí você esvazia o clérigo do seu valor e aumenta o leigo ali na sua liderança. E você funda comunidades eclesiais de base, onde você tem lideranças laicais, onde você valoriza a história da comunidade. Né? Então você pode ver que dioceses que tendem à teologia da libertação, os salões paroquiais eles não têm nome de santo, mas o nome de um membro importante da comunidade, um líder grande da nossa comunidade que já foi falecido e tal. A coisa toma um gostinho político. E é por isso que há uma preocupação mínima, ínfima, pelos sacramentos, porque os sacramentos eles revelam uma realidade transcendente, mas se não existe isso, estuda uma questão de luta política, a Eucaristia passa a ser, a missa passa a ser só um comício, né? Então, é por isso que há isso, ok? E o mesmo aplica para o Paulo Freire. Quando você joga a pedagogia do oprimido, quem é o oprimido? O aluno. Só tem aluno e professor na sala de aula. Quem é o professor? O professor. O professor está oprimindo o aluno. Com o quê? Com conhecimento. Mas eu preciso ter um conhecimento de forma material. Um conhecimento significativo para a vida do aluno, a construção da sua vivência e mimimi e tal. Você transformou a educação em algo material e jogou uma luta de classe. Ele tem que igualar e nivelar, né? Então, o professor deve não ficar virado de frente para o aluno, mas fazer um ciclo, porque todo mundo é igual, e fazer um debate de ideias, porque o professor também vai aprender com o aluno. Na verdade, ele não é um professor, ele é um facilitador, né? Esses outros movimentos aqui, se eles tivessem o sucesso que a teologia da libertação teve e a pedagogia do oprimido de Paulo Freire teve, eles teriam feito algo do tipo, né, de que o homem, né, deveria se reduzir, pedir desculpa por ser homem, né, ou que o branco deveria né, não falar nas questões do negro e ficar quietinho na dele, porque ele tem uma dívida histórica a ser paga e coisas assim do tipo, tá? Então, é o que eu tô falando. Sempre que você quiser fazer uma leitura, joga isso aí que você vai matar na hora, porque a visão deles é limitada, tá? Nós, ilemorfistas, achamos um absurdo você conceber só a matéria, né? E existe um
panteão, nessa estratificação social é muito maior do que uma relação opressor-oprimido. Topo da pirâmide, base da pirâmide, ok? Por fim, nós temos o movimento LGBT. Esse aqui eu acho interessante pontuar um pouco para você ver a loucura que ele é. Ele, na verdade, é uma grande promiscuidade sexual, né? Que vai pegando ali membros que nem têm relação entre si. Afinal, lésbicas do movimento feminista radical, morte ao pênis, elas são lésbicas, né? Atacaram uma revista gay. Porque a revista gay é de homem. Homens vendendo fotos de homens. Isso é um absurdo, morte ao pênis, né? Então, assim, esses grupos são inimigos entre si, mas eles conseguem dar a mão quando lhe é conveniente, né? E aí a gente consegue ver isso no movimento LGBT, que no início chamava movimento gay. Gay é uma palavra inglesa que era alegre, que era para mostrar que os homossexuais eram alegres por serem homossexuais. Então essa é a primeira diferença que você pode marcar, tá? Se você utilizar homossexual, é qualquer pessoa que tem uma atração pelo mesmo sexo. Agora, se você utiliza gay, é necessariamente alguém que milita. Né? Então, enfim. E eles eram um movimento gay, porque eles diziam, nós somos alegres por sermos o que somos e tal, não sei o que, não sei o que. E foi aí. Com o tempo eles passaram a ser o movimento gay, eles passaram para ser o movimento GLS. Gays, lésbicas e simpatizantes. Eles colocaram as lésbicas ali junto do movimento e falaram, vocês que são simpatizantes estão juntos também. Né? Você pode simpatizar com a causa e não precisa ser gay, mas pode militar com a gente. Né? O movimento GLS virou o movimento GLBT, movimentos gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. Né? E transexuais, isso mesmo. Que é os que pedem cirurgia e tal. E aí ficou assim por um tempo. Aí começou as brigas do movimento lésbico, das lésbicas feministas contra os movimentos gays. Então eles trocaram o nome de GLBT para LGBT, porque aí a sigla das lésbicas passou para frente, né? Elas têm protagonismo feminino, empoderamento e do it yourself, ó. E aí o movimento LGBT virou um movimento LGBTT, né? Porque você tinha que colocar também não só os transexuais, mas os transgêneros, porque entrou a questão de gênero. O movimento LGBTT virou o movimento LGBTT+, porque você precisava aderir todo um conjunto de novas bandeiras que foram surgindo, né? Até que a atual bandeira é o movimento LGBTQQIAAP. Essa é a sigla atual. Professor, que diabo é isso? Eu vou explicar para vocês aqui. Se meu mouse funcionar. Olha aí a bandeira. Inclusive, julho é um mês da manifestação LGBT. Graças ao coronavírus não vai ter parada gay. Que maravilha, né? Então, mas vamos lá. Mas as redes sociais vão ficar tomadas de bandeirinhas coloridas. O L são as lésbicas. O G, eu tô nordestino. O G são os gays. O B são os bissexuais, aqueles que, né? Os bissexuais eles são vistos tipo os vegetarianos pelos veganos, né? Eles comprometem o movimento porque eles comem dos dois lados. Uma piada que o professor está fazendo. Vocês são tudo adultos. Os transgêneros, eles são aqueles que não se identificam. Como eu posso dizer? Eles estão indo naquela ideia de que o gênero é a construção. Então ele pode se identificar de outra forma, né? Que é uma coisa mais fluida do que o transexual. O transexual, ele tá na relação sexual, homem e mulher, e ele não se identifica com aquele outro sexo. Geralmente ele faz uma intervenção cirúrgica, aquela coisa toda. Né? O queer é como pode dizer, um guarda-chuva que cabe todas as variações que não estão representadas nas primeiras letras. Então queer seria todos, qualquer um, qualquer paranoia que você tiver aí. Né? Aqui nessa bandeira está escondida algumas pautas, como por exemplo a pedofilia, que outros vão atacar veemente, mas está escondido aqui. A zoofilia, que é algo que o movimento ecológico vai atacar veemente porque é estupro animal, né? Mas está escondido aqui. E inclusive os quadros que estavam expostos lá no MASP deixavam isso claro. E o incesto, que é o poliamor, o amor livre, está aqui também no queer. O questioning são as pessoas que estão questionando. Elas, como eu posso dizer, elas ainda estão descobrindo a sua orientação, né? E não sabem o que são, mas estão no movimento. O intersex são aqueles que
não entendem a realidade sexual na forma binária, homem e mulher. Eles entendem de outra forma, eles estão além da questão ser homem e mulher. Como é isso, eu não sei. O ali, né? Eles seriam aqueles alheios, né? São pessoas que, como eu posso dizer, como está colocado aqui, seria... Eles não se enquadram aqui no queer, né? Mas eu precisava de uma cola que eu tinha aqui para explicar. Mas eles estão dentro da, como posso dizer, da questão LGBT. Eles não estão, eles são outros tipos que não estão emparelhados dentro do guarda-chuva do queer, mas estão emparelhados do jeito deles. Então estão ali, eles são alheios, mas eles estão ali, né? E os assexual, né, assexuais, que são aqueles que não se identificam com sexo nenhum, eles se consideram repolhos, né? Então eles não têm função sexual. E os pansexuais, que têm relação sexual com tudo. Viu? Que o queer não é um problema? Que o queer, a potência é aquele dali. Então essa seria a bandeira LGBT atual. Né? Então a galera está exigindo daí toda uma representatividade e tal. E na verdade você consegue ver que é uma grande promiscuidade. Ah, e aí fala, deixa as pessoas ser livres para amar, tal, não sei o que, coloca toda uma carga emotiva, né? Não é um argumento lógico isso. Mas você consegue ver que isso é um problemão. E isso está sendo apresentado à juventude de uma forma gritante. Você não tem ideia de quantos jovens têm contato com este mundo LGBTQ, tá? Porque isso é ensinado para eles. Então você pode ter um parente aí que você não tem ideia de que está ligado aí, se tá. Né? Então fique atento aí às redes sociais dele, né? Mesmo né, dar uma stalkeadinha aí só para você descobrir umas coisas. O jeito de emoji, as coisas que curte, tá tudo ligado com isso aqui. Mas vamos lá. Bom, por último eu quero fazer uma reflexão que o Pato Policarpo fez há muito tempo atrás. Eu sempre gosto que eu falo dessas questões de movimento social, eu gosto de voltar nessa reflexão, né? Que é a, a, a análise que ele fez na Semana Santa, né? Ele pegou um trechinho final do Evangelho. A história é mais ou menos a seguinte. Pilatos recebe o prisioneiro enviado pelo partido dos fariseus, né? Caifás e Anás. Ele recebe um prisioneiro, que é o Jesus de Nazaré. A coisa começa a gerar um tumulto, porque tem a galera que é a favor de Jesus e a galera que é contra Jesus. E o Pilatos está desconfortável porque ele não quer rebuliço na província, porque o imperador pediu para ele acalmar os ânimos. Ele já tinha tido problemas recentemente, não é, com o partido dos Zelotas, que deu todo um trabalho. Tinha um movimento revolucionário ao qual Barrabás estava ligado. A galera se revoltando contra o Império Romano, né? Ele falou, eu não quero confusão, né? Aí chegou Jesus e ele tentava de todas as formas tentar apaziguar os ânimos, né? Então, por exemplo, vou só flagelar Jesus, porque se eu só flagelo, eu culpei os fariseus, ficam felizes, mas eu não matei. Então o povo fica feliz comigo, né? Quando ele decide crucificar, ele lava a mão para mostrar que não tem nada a ver, que quem está querendo são para tentar jogar a culpa para os fariseus e tal, né? Ele está tentando fugir ali do desconforto. E no meio do julgamento, ele, inclusive, ele fica muito desconfortável porque ele espera que Jesus se defenda, Jesus não se defende. E aí ele fala, agora as acusações vão todas cair, porque não há defesa, né? Ele fica tentando fugir, ele é todo um jogo, ele preocupado e pá. E aí ele escuta o pessoal falando que Jesus vinha desde a Galiléia. Aí, peraí, ele é galileu? Se ele é galileu, ele não está no meu reino. Ele está no reino de Herodes. Explico. O reino do povo cristão, ele estava dividido ali, uma parte que o Império Romano tinha conquistado. A outra parte não tinha sido conquistada e o Herodes ainda tinha poder sobre ela. O Herodes era o rei judeu, né? Que era dono de tudo, mas ficou dono só de um território ali da Galiléia. Se Jesus é daquela região, ele não é súdito do Império Romano, ele é súdito do Herodes, né? Então ele falou, pronto, é o time que eu quero, eu jogo a treta pro Herodes, não tem nada a ver com isso, né? E ele manda pro Herodes. Ele mandou uma bomba pro inimigo dele, porque vai lembrar, o Pilatos tomou um território do Herodes e o Herodes resistiu com o território. Então eles são inimigos, o Império Romano e o povo hebreu, eles são inimigos. Acontece que o Herodes estava em Jerusalém na época porque todo o povo judeu sobe para Jerusalém para comemorar, né? Então estava perto. Então eles pegaram Jesus e levaram até o palácio do Herodes. Chegou lá no palácio do Herodes, o Herodes estava doido para ver Jesus, que ele já ouviu falar demais desse Jesus, né? E é o Herodes que matou João Batista. Né? Então é o Herodes com quem Jesus não simpatiza nem um pouco. Ele já tinha falado que o Herodes era raposa, né? E aí
ele encontra esse Jesus e ele fala, não, todo mundo fala que você faz milagres e coisas incríveis, faz um milagre para eu ver, né? E Jesus fica calado, não age. Ele fala, esse cara é só um retardado, um louco, não quero ele aqui não, tira ele daqui. E aí no que tira, ele fala, ó, devolve ele para Pilatos. Quando devolve ele para Pilatos, Pilatos vai dar continuidade do mandamento. O evangelho é esse. Só que o versículo final diz, desde aquele dia, Pilatos e Herodes ficaram amigos, porque antes eram inimigos. Dado o contexto todo que eu expliquei aqui, eu acho que a coisa faz mais sentido, né? Eu acho sensacional isso, que a gente consegue viver aqui duas forças inimigas, necessariamente opostas. Não tem como você concebê-las como amigas. Ou você é de Herodes ou você é de Pilatos. Né? Necessariamente opostas, né? E que ficaram amigas por ter um inimigo em comum, Jesus de Nazaré. Então, isso me faz fazer algumas reflexões. Sempre que eu faço essa questão do movimento social, eu trago isso, porque é interessante, né? Porque nós temos um ideal baseado na filosofia perene, mas também baseado na revelação que nos foi dada, né, em Cristo. E a partir desse ideal a gente sabe o que é certo e o que é errado e como nós devemos proceder, o que nós devemos proteger. É claro, nós não somos os reacionáriozinhos, insuportáveis que querem voltar para a Idade Média, querem matar as pessoas que estão passando por dificuldade. Né? Se há injustiça com os negros, se há preconceito, e de fato há, né, a gente precisa combater isso, mas não de uma forma de bandeira ideológica. Né? Mas a partir da caridade, da justiça, assim como preza a doutrina social da igreja, a qual eu recomendo que vocês procurem conhecê-la, que você não conhece, pega alguns livros aí emprestados. Tem um da Editora Quadrante que explica, acho que do professor Carlos Ramalhete, se não me engano. É fantástico. Leiam para vocês conhecerem melhor. E na medida que, como eu posso dizer, se vai aprofundando, né, a gente vai notando isso, que a gente não quer, então, sei lá, essa promiscuidade do movimento LGBT, mas também não vamos discriminar, né? A gente não vai bater de lâmpada no homossexual, né? Então, a gente tem que meio que um equilíbrio aí, porque a gente tem um foco, que é Cristo. Só que nós somos atacados dos dois lados. Né? Afinal, os progressistas, os comunistas, os malucos, eles atacam o cristianismo. Afinal, o movimento feminista quer a morte do patriarcado da igreja, o movimento ecológico simpatiza um pouco com o Papa Francisco, mas quer a cabeça da igreja, o movimento negro quer a cabeça da igreja, que é a igreja de branco, e não sei o que, nunca teve Papa negro, mimimi. O movimento LGBT quer a cabeça da igreja, o movimento da teologia da libertação quer putrefar a igreja, o movimento vamos pensar outro movimento aí, dos que eu sei, nossa, tem um monte ali. O movimento operário, que é a cabeça da igreja, que é opressora, que é rica, e que o Vaticano é rico e tal, não sei o que. Então, todos esses movimentos, eles têm esse ideal que difere do da igreja. Então, eles vão ficar atacando continuamente a igreja. Então, do lado dos progressistas, a gente sempre vai apanhar. Né, do lado esquerdista. Só que tem o lado da direita hegeliana com seu, né, e sobretudo pautada ali pelo ideal do capitalismo também, que não tem nada a ver com a direita hegeliana, é pensamento inglês, né, que é o que nós chamamos hoje do pessoal que nós chamamos todos eles de direita, né, que são o pessoal do liberalismo, né, ou do fascismo propriamente dito, né? Que é o pessoal que é o Estado forte, militar, intervenção militar, não sei o que, não sei o que. É o pessoal que é um Estado forte, né? E o pessoal do movimento liberal. Isso tudo a gente reúne junto com o conservador na direita, né? Cada um quer uma coisa e tá tudo na mesma bandeira direita, porque a esquerda também, cada um quer uma coisa, é tudo a esquerda. Então a gente tem que ficar bipartido, direita e esquerda, enfim. E aí o pessoal do liberalismo, eles querem liberdade, não só econômica, mas em todos os aspectos. Por isso que eu acho meio cafona quando eu vejo algum conservador que fala, eu sou conservador nos costumes, mas liberar a economia, né? Na verdade, você já está abrindo brecha para Pilatos, né? Em que você vai dizer assim, não, eu sou liberal, né? O liberal, ele quer liberdade para tudo, então o liberalismo também pede uma promiscuidade sexual. Afinal, ele é livre para tudo. Não é à toa que são milionários como o George Soros, Bill Gates, liberais, que financiam grandes órgãos de esquerda. Quem você acha que está financiando a Greta Gutenberg para ela estar lá fazendo os showzinhos dela? É o Soros. Né? Quem é que financia as clínicas de aborto? Liberais. Então, o liberalismo, ele dá as mãos para o inimigo, o comunismo, né? Quando o assunto é destruir e erradicar a religião cristã da Terra. Então tomem cuidado em ficar tentando tomar partido, né? Como se Jesus
ah, não, o comunismo é o mal maior, então eu vou ficar aqui com o mal menor, né? Jesus não faria isso, né? Ah, eu vou ficar aqui com o Pilatos, que eu gosto mais do Pilatos do que do Herodes, né? É uma tolice, né? Então, ah, vou ficar do lado do movimento liberal porque o comunismo é terrível. E o liberalismo não é? Né? Ah, pessoal, o que fazer? Estudo do Treino Social da Igreja. Fica esse gancho aí pra vocês. E espero que vocês tenham gostado, tá? Ah, esse foi o caminho que a gente fez até aqui. Nós vimos todo o conteúdo aí da professora Maria Lacatz. Eu tentei fazer enxertos aí de conteúdo extra e tal, mas o material dela é bacana. E na próxima aula, segunda e terça, nós vamos estar fazendo aí os nossos seminários de antropologia pequena. Então espero vocês às 19 no Skype, né? E nós vamos estar aí com metade no primeiro dia, a outra metade no segundo dia, já ficou tudo explicado lá no grupo, né? E a gente vai estar fazendo o nosso seminário ali para concluir a nossa matéria. Bom, no quesito de disposição, obrigado por tudo que vocês tiveram até aí acompanhando, tá? Espero que tenha satisfeito vocês. Não é o ideal, eu queria muito estar em sala de aula, fazer esse informe de debate, eu tinha outra ideia para essa matéria, mas eu tive que me limitar aí às novas condições desse estado de quarentena. Espero que semestre que vem a gente volte, possa se ver em sala de aula, né? E agradeço aí a paciência que vocês tiveram, né? E no que precisar, o professor está aqui, tá bom? Um grande abraço, até segunda ao vivo no nosso Skype, né? Vou estar disponibilizando o link no grupo para os nossos seminários. Bons estudos, boa apresentação e tchau, tchau.